Quando você começa a tentar aprender com mais eficiência, é comum você buscar muitas técnicas de memorização, dicas de estudos em geral. Mas o interessante é que, apesar dessas técnicas funcionarem muito bem, é preciso que elas sejam colocadas em uma espécie de esqueleto, uma espécie de fundamento, uma base para que você consiga saber se as técnicas estão funcionando e se você está utilizando com a máxima eficiência o seu próprio tempo, que é super limitado. Então, no vídeo de hoje eu pensei em trazer para você essa base, esse fundamento. A partir daqui você vai conseguir testar várias técnicas diferentes e com isso você vai conseguir estudar e aprender, seja para sua faculdade, seja para sua escola, seja para o seu cursinho ou ainda para os seus estudos autodidatas. Eu vou te ensinar o que é um quadro horário, eu vou te ensinar como criar ele, a teoria por trás, uma teoria bem rápida, e eu vou guiar você em um passo a passo para criar o seu quadro horário em uma ferramenta digital chamada Trello. Numa semana normal tem 168 horas, né? 24 vezes 7. 168 horas. E o que você vai fazer nesse tempo, normalmente, é algo muito espontâneo. Você tem lá as coisas fixas, ou seja, o seu trabalho, algum estudo, escola, estudo formal. Você tem aí o momento de comer, o momento de tomar banho, o momento de ficar com os seus familiares. Então, costuma ser distribuído e balanceado entre as coisas fixas e as coisas variáveis. Então, o que acontece? Quando a gente quer estudar e aprender com o máximo de eficiência, a gente começa a tentar organizar melhor o uso desse tempo para que a gente se torne mais deliberado, mais pensativo, assim, eu vou fazer isso, na segunda eu tenho 1 hora, então eu vou acordar nessa hora, então eu tenho 1 hora até eu ter que fazer aquela outra coisa, entendeu? Na minha agenda, na quarta-feira eu tenho que fazer isso. Se eu tenho que fazer isso na quarta-feira, de 9 às 11, mais ou menos, então se eu quiser ler ou se eu quiser aprender xadrez, alguma coisa assim, eu posso tirar 30 minutos ali, alguns momentos antes. Tá entendendo? Ser mais estratégico com o uso do tempo. E o interessante sobre o quadro de horário é que uma vez que você defina, você vai precisar de menos de 10 minutos semanais para organizar melhor o seu quadro horário. Então você vai ter ele fixo no uso e aí você simplesmente vai ter que fazer a manutenção do quadro horário ao longo do seu ano. Então, é uma ferramenta visual de distribuição de projetos. Adriano, que é um projeto? Projeto para mim é cada matéria. Então, se eu quero aprender xadrez, então xadrez é um projeto. Se eu quero aprender matemática, é um projeto. Eu poderia dar um nome mais genérico ao projeto, tipo aprender exatas. E aí seria um projeto aprender exatas e dentro desse projeto teriam várias subdivisões, matemática, química e por aí vai. Beleza? Ela pode ser feita com várias ferramentas. Eu dividi em 2 categorias, as analógicas e as digitais. Quando você quer fazer com as analógicas, você pode reparar aqui que eu gosto bastante aqui na minha parede, que tem algumas coisas assim que servem para me ajudar na organização e também para tirar da cabeça as ideias. E aí quando você coloca numa parede todas as suas ideias, você tem uma visão geral, uma visão do todo. E isso é muito útil para esclarecer para você mesmo o que você está fazendo com o seu tempo. Então olha só, as analógicas e as digitais. As analógicas, quadro, né? Eu tenho um quadro aqui que me ajuda pra caramba, post-its, e não precisa ser post-it aquele de cor, pode ser um papelzinho que você cortou em pedacinhos, um caderno normal, e os digitais que eu vou te ensinar hoje, o Trello, mas tem uma massa também que é o Miro. Você poderia fazer aqui, sem ser o Miro, no Canva. Olha só, o Canva serve para isso? Serve também, dependendo de como que você vai ajeitar. Tem como fazer no Canva, tem como fazer no Xmind, que é o mapa mental, no Google Agenda, que é bastante utilizado, mas eu vou te ensinar o passo a passo, vou te dar um guia no Trello. Maravilha? É importante que você saiba a melhor forma de criar um quadro horário, porque tendo essas ideias na cabeça, vai tornar aí o seu raciocínio muito mais direcionado para resolver o desafio que você tem pela frente. Qual que é a melhor forma? Você vai criar um experimento. Adriano, o que é um experimento? Deixa eu te dar um exemplo aqui. Digamos que você queira aprender inglês. Adriano, eu tô a fim de aprender inglês, e aí eu falo para você, você quer aprender inglês, né? Então você vai precisar fazer algumas coisas. Você vai precisar me dizer qual o nível de inglês que você quer aprender ou qual que é a competência que você está querendo desenvolver. Aí você aí do outro lado pode ficar meio em dúvida. Como assim, Adriano? Qual a habilidade? Então, olha só. Existem vários tipos de conhecimento. Existe o conhecimento procedural, que é aquele que você aplica. Existe o conhecimento mais contextual, que é onde aplicar essa coisa. E existe um conhecimento mais conceitual, que é saber o que é a coisa. Tipo
um saber mais filosófico, um saber mais no mundo das ideias, entendeu? Não aplicável. Essa é uma coisa interessante, apesar de ser uma mistura normalmente, dependendo da área onde você está querendo desenvolver, você vai precisar de mais conceitual do que o procedural. Por exemplo, se você quiser desenvolver o hábito de leitura, então, eu quero desenvolver o hábito de leitura, mas eu quero me lembrar das coisas que eu estou lendo. Então, olha só que legal, você vai precisar desenvolver um hábito de leitura, mais vários outros micro hábitos. Hábitos que vão te permitir anotar melhor as informações, revisar melhor essas informações, fazer a manutenção da memória dessas informações. Entendeu? Quando eu atendo um aluno, não é para falar para ele assim, ó, usa a leitura dinâmica, não. É montar uma estratégia específica para ele. E é importante que essa ideia do experimento esteja presente. Por quê? Porque nem toda estratégia vai funcionar para todas as pessoas. Então, olha só, quando você monta um experimento, você vai ter ali na sua cara um passo a passo, um documento para eu vou fazer isso, isso e isso. E você vai fazer por uma semana. Depois, você vai pensar com você mesmo, ó, eu fiz isso, isso e isso por uma semana e não me ajudou. Eu tô tentando aqui lembrar daquela coisa, qual que é a regra 10 do Yuval Noah Harari das 21? Não lembro. Eu tenho pelo menos uma ideia do que é, não lembro. E aí, pô, a estratégia que eu estou utilizando para fazer a manutenção da memória não está funcionando. Então, você percebe isso e aí você faz coisas diferentes, você muda a estratégia. Beleza? Esse é o poder de um experimento. Depois decida quais são os dias em que você irá estudar. Os dias que você vai estudar é bastante importante que você defina, porque a partir desses dias, ok? A partir desses dias é que você vai fazer a distribuição do seu tempo. Mas como você vai ver, isso não é muito fixo. Por quê? Porque a semana ela tem um caos envolvendo a organização de uma semana, que são as coisas que acontecem que estão fora do seu controle. Mas o Trello te permite fazer uma movimentação dos tempos para que você consiga ver isso melhor. Eu vou te mostrar daqui a pouco. No quadro horário, você também vai conseguir definir os horários em que você vai estudar. Eu vou estudar de meio-dia às 11, de 6 às 7, de blá 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 até blá blá blá. E você também vai conseguir fazer uma análise da quantidade de horas em que você vai estudar a cada dia. Então, por exemplo, na segunda-feira eu tenho tempo, mas não tenho energia. Por exemplo, pessoas que estudam para concurso depois da jornada de trabalho. Essas pessoas não têm tanta energia assim depois para estudar 4, 5 horas. Eu chego do trabalho às 6 e aí eu tento estudar 4 horas e não rendo bem. O que eu faço? Eu vou, já que depois que eu estudo eu vou dormir, eu durmo uma hora mais cedo, tiro uma dessas horas das 3 que eu costumeiramente iria estudar e passo para a parte da manhã. E você consegue fazer isso no Trello com uma facilidade tremenda. E depois você vai analisar quais matérias você vai estudar. E aí eu esqueci uma aqui, que é analisar quais métodos você irá usar por matéria. E aí, muitos estudantes me perguntam isso. Não fica muito complexo eu ter um método diferente para cada matéria? Não fica. Por quê? Porque digamos que você vai estudar, matemática. E aí você simplesmente lá no Trello, que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai colocar assim, matemática. Para entender matemática, eu vou utilizar o método de Cornell. Para revisar a matemática, eu vou usar o Anki. Para fazer a manutenção da memória, eu vou revisar 30 minutos todos os dias de Anki e farei um simulado de 10 a 50 questões por semana. Isso daqui é um método. Olha só que legal. E aí você vê se funciona. Simples assim. E aí para português, para entender eu vou fazer isso, para revisar eu vou fazer aquilo, para fazer a manutenção da memória eu vou fazer aquilo outro, beleza? Simples, documente isso. Quando eu falo documente o seu método, é isso, cara. Você faz isso daqui e aí você testa em um experimento. Viu como é fácil? Então, não fica mais complexo, fica mais fácil. Você sabe exatamente o que fazer, como fazer, quando fazer e com que matérias você vai fazer. Entende? Agora que você entendeu tudo isso, é importante que a gente passe ali para os passo a passo mesmo, a prática da coisa, para que a gente aplique lá no seu quadro horário. Passo 1. Crie uma conta no Trello.
Bom, você vai ter aqui na descrição o link do Trello, é trello.com. Quando você acessar, você vai chegar em uma página como essa que você está vendo aí na sua tela, beleza? Aqui você vai ter ideias ali, tipo quadros que você pode utilizar como exemplos, e você simplesmente vai clicar aqui no criar novo quadro. Clicando aqui, ele vai pedir o nome, eu vou colocar teste 2, você pode escolher uma imagem de fundo, como esse daqui, ó, a casinha, não sei o que, ou uma cor. Quando você escolheu o fundo, colocar o nome, é simplesmente clicar em criar. Cliquei em criar, ele vai me levar até lá. Como é que funciona isso daqui? É simples, isso aqui são colunas, você vai colocar vários nomes aqui, cliquei em enter, vários nomes, cliquei em enter, cliquei em Enter. Adriano, não estou entendendo. Olha só o exemplo pronto. Esse aqui é um exemplo pronto do quadro horário. Eu simplesmente criei as colunas. No final das contas, vai ficar um quadro mais ou menos assim. Como que a gente vai utilizar esse quadro? Então, o primeiro passo é criar uma conta no Trello, você acabou de fazer, e o Trello vai possuir duas partes: as regras de uso e a distribuição dos conteúdos estudados. Onde que está isso? Olha só aqui, ó. Essa primeira coluna são a coluna de regras. E a segunda coluna seria basicamente segunda, terça, quarta até domingo. Beleza? Seria a sua semana. Você poderia até mudar o nome aqui para semana 1, entendeu? E aí toda semana você recria isso daí. Menos de 10 minutos, simples demais. Como que a gente vai definir essas regras? Ó, lembra do exemplo? As regras são baseadas nas fases do seu aprendizado. Quais são as fases? A fase do planejamento, que é isso que eu estou te ensinando aqui, depois a fase da aquisição, depois a fase da consolidação e a fase da evocação. Você pode fazer a distribuição do quadro horário em cores. Então eu coloquei aqui, ó, matemática, português, lógica, PHP. Tudo em azul, e azul é o quê? Nas regras aqui, ó, tudo que tiver marcado de azul tem a ver com as sessões de estudos. Atividades fixas são as laranjinhas. Então, ó, tem que ir no posto de saúde. Então, tá aqui, laranjinha. Beleza? E depois as atividades variáveis. Então, eu tô aqui trabalhando, blá, 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 chegou uma mensagem, eu tenho que, sei lá, ir no correio, porque chegou lá um negócio que eu tava querendo comprar. Clica com o botão direito sobre o cardzinho e edito a etiqueta e coloco aqui em amarelo. Adriano, por que eu faria isso? Porque quando você tiver toda a sua semana preenchida, você vai ter ali toda a sua semana dividida em cores para você ter uma noção sobre o tempo que você vai dedicar aos estudos, as coisas fixas que você tem que segmentar e as coisas variáveis também que vão aparecendo ao longo do tempo. Assim, facilita demais. A segunda regra que eu gosto de colocar é a quantidade de horas. O que eu fiz aqui que eu não mostrei? Tem aqui um card, ó, eu adiciono um card, ó, teste, adicionei um card. Se eu clico sobre o card, ele me leva para dentro dele. E dentro dele eu posso fazer várias coisas. Por exemplo, a descrição, eu posso escrever aqui dentro. E por que isso é útil? Aqui, ó, quantidade de horas dedicadas. Quantas horas você pretende estudar essa semana? Você pode colocar aqui. Por quê? Porque quando você for distribuir na sua semana as horas, digamos que cada cardzinho for 1 hora. Então você pode ter apenas 20 cards azuis, ok? Bem simples, bem fácil. Muitos estudantes falam, vou estudar 20 horas. Aí quando você vai ver no quadro horário, você não estuda nem 10 horas na semana. Você não estudou nem 5 horas. Isso é uma realidade para um monte de gente, cara. Depois das quantidades de horas, eu coloco o método de estudos. Eu coloquei aqui o método de estudo para matemática, mas aí vai ter vários cards aqui para todas as matérias que você está tentando aprender. Beleza? Lembra sempre das fases. Aquisição, onde você vai tentar entender, depois da consolidação, vai tentar memorizar, e a evocação vai treinar a recuperação da memória de longo prazo para a memória de curto prazo. As regras da criação dos cartões. Tem as cores. Quais são as regras? Anota isso daí, porque eu acho bastante importante. Azul, eu gosto de utilizar o azul para os estudos. Depois, o amarelo, eu gosto de usar o amarelo para as atividades fixas, porque chama atenção ali no meio de tanto azul. E o laranja, você poderia usar o vermelho, mas o laranja eu gosto para as atividades variáveis. É sempre bom deixar uma gordurinha ali para o caos da vida, beleza? Então, tá aqui, se você for usar, e eu recomendo que você use por quanto tempo? Por 1 semana, o quadro horário
No Trello, eu recomendo que você utilize essas regras. Adriano, como que eu aplico as cores no Trello? Vou te mostrar agora. Então, digamos que você crie lá, segunda-feira eu tenho que, sei lá, eu tenho que estudar desenvolvimento web. Segunda-feira. Tá aqui o card criado, correto? Então, olha só, eu vou clicar nele. Cliquei. Agora tem aqui escrito o quê? Etiquetas. Tá enxergando? Etiquetas lá em cima. Tá escrito bem aqui, etiquetas. Cliquei e vai ter várias etiquetas azul. Eu posso clicar aqui em editar etiqueta e eu posso preencher o nome. Por exemplo, seção de estudos. Aí eu clico na etiqueta e adiciono, etiqueta adicionada. Eu vou estudar desenvolvimento web, entendeu? Então é assim que a gente faz. Voltando à nossa aba de questões. Nomenclatura. Adriano, por que é importante a nomenclatura? Porque algum grau de organização é sempre importante, principalmente para a gente analisar no futuro. Todo sábado analise os seus estudos, assim que você analisa. Você vai colocar o horário de estudos, a quantidade de estudos e a matéria que você vai estudar. Essa é a nomenclatura. Adriano, como que eu adiciono isso no Trello? Fácil também. Olha só, a gente está aqui no card, ok? A gente está aqui no card. Olha só, está aqui o card seção de estudos. Eu clico nele e bem aqui no título, eu gosto de colocar o bracket e eu vou estudar desenvolvimento web das 2 às 3h30. Isso vai dar quantas horas? Vai dar 1h30 de estudos. 1h30 de estudos. E a matéria é desenvolvimento web. Eu posso até tirar esse estudado aqui e colocar desenvolvimento web. Fácil demais, não é? Tá aqui. Digamos que você levantou de manhã, você abre o Trello no seu celular ou no computador, bate o olho aqui, é segunda-feira. De 9 às 10 eu tenho que estudar matemática. De 10 às 11 português e blá blá blá. Entendeu? Então, vai ficando a cada dia de uso muito mais fácil de você aplicar e de você estudar com o Trello e com esse guia definitivo da aula. Assista essa aula quantas vezes você precisar e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau, tchau.